Muitas vezes, a vida parece seguir um roteiro pré-determinado, com desafios e padrões que se repetem, quase como se um mapa oculto estivesse a guiar cada um dos seus passos. Poucos percebem que a origem desses ciclos pode residir em algo muito mais profundo do que a memória consciente. Ecos de experiências passadas que moldam quem você é hoje e os testes que ainda precisa superar. O filósofo Confúcio ensinava que para compreender o próprio destino, bastava observar os rastros deixados pelo passado. Mas e se esses rastros não forem apenas recordações, e sim chaves para quem você foi em vidas anteriores e para as provações que lhe estão destinadas? O último dígito do seu ano de nascimento não é um mero número. Ele encerra segredos do seu karma, revelando talentos inatos e lições cruciais que definem o seu percurso nesta existência. O grande sábio chinês estava convicto de que nada na vida acontece por acaso. Cada indivíduo nasce com um conjunto específico de conhecimentos, habilidades e tarefas kármicas que o impulsionam. Nossas ações estabelecem uma conexão invisível entre o passado e o futuro, e tudo o que vivenciamos agora é um eco do que já foi. Através de uma única cifra, é possível desvendar os mistérios das suas encarnações passadas e do seu caminho de vida. Veremos como os números de 0 a 9 influenciam seu destino, caráter e decisões, e quais práticas budistas podem ajudar a reconhecer esses padrões kármicos para alcançar a harmonia. Confúcio acreditava que, ao conhecer o próprio destino, a pessoa adquire o poder de transformá-lo. Filósofos antigos concebiam a vida não como uma sequência aleatória de eventos, mas como um ciclo contínuo de nascimento, desenvolvimento e transição para novas formas. Nossa alma atravessa esses ciclos, deixando impressões imperceptíveis que moldam nosso caráter, nosso destino e nossa existência. Este ciclo, conhecido como samsara, é um turbilhão de vida repleto tanto de desafios quanto de oportunidades. O karma, como lei de causa e efeito, tece os padrões do nosso destino, influenciando as circunstâncias que encontramos. Confúcio afirmava que tudo neste mundo está interligado e que o ser humano pode compreender-se ao examinar atentamente os sinais que lhe são dados. Aprofundaremos como o último dígito do seu ano de nascimento pode desvendar os segredos das suas vidas passadas, apontar para sua missão kármica e auxiliá-lo a entender seu caminho existencial. Os filósofos antigos sustentavam que as vidas passadas não desaparecem sem deixar vestígios, mas deixam impressões invisíveis na nossa consciência. Cada pessoa não chega a este mundo como uma tábua rasa, mas com uma bagagem acumulada de qualidades, hábitos e experiências que moldam seu caráter, suas crenças e sua trajetória. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 0, você carrega uma profunda conexão com a ideia de infinitude e renascimento. Nas doutrinas antigas, o 0 simbolizava tanto o vazio primordial quanto o início de um novo ciclo, a semelhança da respiração do universo que se expande e contrai no ritmo da criação. Este número irradia a energia da busca pela verdade e do despertar interior. É possível que em vidas passadas você tenha sido um filósofo, um eremita ou um místico, dedicado a decifrar as leis universais. Isso lhe confere tarefas específicas. Você tende à reflexão, à procura de significado espiritual e à compreensão de verdades profundas. No entanto, esta jornada pode levar a uma sensação de solidão, de distanciamento do mundo exterior, como se fosse incompreendido. Contudo, é precisamente sua alma que pode servir como condutora para o conhecimento, fontes de sabedoria e luz. É fundamental aprender a equilibrar a profundidade interior com a interação com o mundo ao redor, para que sua força beneficie não apenas a si, mas também o universo. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 1, isso é um sinal de um líder nato. Seu caminho está intrinsecamente ligado à força, à determinação e à capacidade de inspirar. Nas tradições antigas, o 1 simbolizava o início da ação e da autoridade. É provável que em encarnações anteriores você já tenha ocupado uma posição de destaque na sociedade. Tenha sido um governante, um comandante militar, um estrategista ou alguém cuja palavra possuía grande peso. Você é dotado da habilidade de guiar, de abrir novos caminhos e de transformar a realidade com suas decisões. No entanto, este dom vem acompanhado de uma lição crucial. Um verdadeiro líder não é aquele que apenas comanda. Se em vidas passadas o poder e o controle ofuscaram a compaixão e o serviço, você pode agora enfrentar desafios. A responsabilidade será imensa,
mas às vezes você pode sentir que as pessoas ao seu redor não o ouvem ou não reconhecem sua autoridade. Isso não é acidental. O universo lhe oferece a oportunidade de compreender que a verdadeira força de um líder reside em servir as pessoas e não em dominá-las. Seu caminho é o de um visionário, alguém capaz de guiar outros para um futuro melhor. O essencial é lembrar que a grandeza não reside na solidão, mas na capacidade de inspirar e apoiar. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 2, sua alma carrega a energia do equilíbrio, da diplomacia e da busca pela unidade. Filósofos antigos acreditavam que este era o símbolo do balanço, da interação harmoniosa de opostos e da habilidade de unir em vez de dividir. Pessoas com este número na data de nascimento são pacificadores natos, capazes de apaziguar conflitos, reconciliar inimigos e discernir a essência profunda das situações. É possível que em vidas passadas você tenha sido um conselheiro, um mediador ou alguém cuja palavra ajudava a preservar a paz. Você era respeitado pela justiça e pela capacidade de ouvir ambos os lados. No entanto, com isso podiam surgir desafios. Você podia frequentemente colocar os interesses alheios acima dos seus, sacrificando seus próprios desejos pelo bem comum. Tal passado deixa uma marca no presente, e você pode ter uma tendência a evitar conflitos a todo custo, mesmo que isso signifique suprimir seus sentimentos ou concordar com algo que não lhe agrada. Sua lição de vida é aprender a manter a harmonia não apenas ao seu redor, mas também dentro de si. O verdadeiro equilíbrio não é apenas a capacidade de manter a paz, mas também de defender seus próprios limites. Seu coração é preenchido com compaixão e compreensão, mas é vital lembrar: um pacificador não deve sacrificar-se pelos outros. Sua missão é ser um exemplo de como combinar a gentileza com a força interior, a justiça com a autoconfiança e o cuidado pelos outros com o respeito por si mesmo. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 3, seu principal dom é a comunicação, a autoexpressão e a criatividade. Filósofos antigos acreditavam que o 3 era o número da inspiração, daqueles que preenchem o mundo com palavras, imagens e emoções. É provável que em encarnações anteriores você tenha sido um orador, um escritor, um poeta, um artista ou até mesmo um contador de histórias itinerante, cuja missão era transmitir conhecimento, despertar corações e inspirar pessoas. No entanto, esse dom traz consigo desafios. Talvez em vidas passadas sua voz tenha sido silenciada, suas ideias não foram acreditadas e por isso agora você tem uma profunda necessidade de ser ouvido. Devido a isso, pode surgir o medo da crítica, a dependência da opinião alheia ou a tendência de se ajustar às expectativas dos outros. Sua lição de vida é aprender a dizer a sua verdade, sem medo de expressar seus pensamentos de forma sincera e corajosa, com fé em si mesmo. Sua força reside nas palavras, na capacidade de transmitir ideias e emoções, de modo que encontrem ressonância nos corações das outras pessoas. Mas é crucial lembrar que a verdadeira liberdade de expressão não é apenas a capacidade de falar, mas também a prontidão de não ter medo de ser mesmo. Sua missão é trazer luz, conhecimento e inspirou através de sua criatividade, comunicação e ideias. Não esconda sua força atrás de máscaras. Quanto mais sincero você for, mais forte sua voz ressoará neste mundo. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 4, você está associado à perseverança, estabilidade e confiabilidade. Filósofos antigos consideravam o 4 como a base do mundo, o símbolo de estruturas sólidas e das leis imutáveis da natureza. Pessoas com este número provavelmente foram, em vidas passadas, construtores, protetores, estrategistas, aqueles que lançavam os alicerces para as futuras gerações. Eles estabeleciam bases sólidas, seja literalmente construindo cidades e casas, formando sociedades, governando estados e criando leis. Mas onde há força, há também um desafio. O desejo de controle, o medo da mudança, a busca por previsibilidade absoluta, tudo isso pode limitar. É possível que no passado você tenha enfrentado o caos, a instabilidade, a perda, e agora possui uma profunda necessidade de manter o mundo em ordem, de ter tudo sob controle. No entanto, a vida não é apenas cálculo e estrutura. Nela existem reviravoltas inesperadas, momentos espontâneos que não podem ser previstos ou construídos como tijolos em uma parede. Sua principal lição é aprender a confiar no processo, a aceitar as mudanças, a permitir que a vida siga seu curso. É importante lembrar que a verdadeira força não está na rigidez,
mas na flexibilidade, como um carvalho robusto que não se parte com os ventos, mas se inclina suavemente. Você deve aprender a aceitar o novo e a permitir as mudanças sem medo. Sua vocação é criar, proteger e fortalecer, mas ao mesmo tempo permanecer aberto ao novo, pois o mundo muda e sua capacidade de adaptação é a chave para a harmonia e a verdadeira paz interior. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 5, você possui a alma de um desbravador e explorador. Filósofos antigos acreditavam que o 5 era o símbolo do movimento, do vento da mudança e da sede de descobertas. Pessoas com este número podem ter sido navegadores, exploradores, andarilhos, revolucionários, aqueles que expandiam os limites do mundo conhecido e abriam novos caminhos. Mas com este dom vem um desafio, a instabilidade, ou, inversamente, o movimento constante. Talvez você se movesse sem se fixar muito tempo em um lugar, sempre em busca de algo novo, mas nunca encontrando repouso. Agora essa experiência se transformou em uma inquietação. Novos caminhos, ideias, viagens e pessoas o atraem, mas às vezes isso o impede de alcançar uma estabilidade genuína. Sua principal lição é entender que a liberdade não é uma circunstância externa, mas um estado mental e de alma. Você não precisa mudar constantemente de cidade, de trabalho ou de ambiente para se sentir vivo. A verdadeira liberdade surge quando você encontra a harmonia dentro de si. Isso não significa renunciar à sua natureza, você sempre será atraído pelo novo. Mas agora suas mudanças se tornarão conscientes, significativas e não apenas uma fuga do tédio ou do desconforto. Sua vocação é inspirar outros com seu exemplo, mostrando que a mudança não é um medo, mas uma oportunidade. No entanto, não se esqueça, às vezes, a maior aventura é olhar para dentro de si e encontrar a paz onde você está agora. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 6, significa que em sua alma reside a energia do cuidado, do amor e da proteção. Pessoas com este dígito possuem uma capacidade inata de criar harmonia, preencher o espaço com aconchego e calor, sendo verdadeiros guardiões do lar. Você é aquele que sempre virá em socorro, apoiará em momentos difíceis e está pronto para se sacrificar pelos outros. Não é de surpreender que em vidas passadas você possa ter sido um mentor, um curador, um pai ou mãe zeloso, ou até mesmo alguém que dedicou sua vida a servir as pessoas. Possivelmente sua missão estava ligada à cura de almas ou corpos. Você assumia a dor alheia, resolvia problemas de outros, ajudava aqueles que precisavam de você. Mas junto com isso vinha um desafio. Você se dedicava tanto aos outros que se esquecia de si mesmo. E agora, nesta vida, você recebe a mesma energia, mas com uma nova lição. Deve aprender a cuidar não apenas dos outros, mas também de si. Quantas vezes você se sentiu exausto, dando suas últimas forças aos entes queridos? Quantas vezes esperou gratidão, mas em troca recebeu apenas novos pedidos? Sua tarefa é encontrar o equilíbrio entre dar e receber. Cuidar é maravilhoso, mas cuidar de si não é egoísmo, é uma necessidade. Você não será capaz de ajudar quem o cerca se estiver vazio por dentro. Permita-se descansar. Permita-se dizer não. Permita-se ser não apenas aquele que dá, mas também aquele que recebe. Quanto mais energia você tiver dentro de si, mais poderá dar ao mundo. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 7, você carrega em si a energia da sabedoria, da profundidade e da busca espiritual. O 7 é o número da intuição, do autoconhecimento e da luz interior. Em vidas passadas, você provavelmente foi um filósofo, um eremita, um cientista em busca da verdade no isolamento. Você não precisa de conversas vazias e de conhecimentos superficiais. Você anseia por profundidade, por uma compreensão genuína do significado. Mas junto com isso, vem um desafio. Talvez em vidas passadas, sua busca por conhecimento e autoconhecimento tenha afastado das pessoas, tornando-o incompreendido pelo mundo. Talvez você se sentisse sozinho, mesmo estando entre pessoas. Ou talvez você simplesmente se acostumou a não revelar sua alma por medo de que os outros não o compreendessem. E agora a vida novamente lhe apresenta este desafio. Você tem grande conhecimento, intuição e uma profunda compreensão da vida. Mas o que fará com isso? Você viverá isolado do mundo, considerando que as pessoas são superficiais, ou compartilhará sua sabedoria, mas sem medo de ser aberto e vulnerável? Sua lição kármica é aprender a confiar nas pessoas, a abrir-se para o mundo, a permitir-se ser parte de algo maior, a usar sua intuição e conhecimento não apenas para si, mas para ajudar os outros. O mundo precisa de pessoas como você,
mas para isso você precisa acreditar que não está sozinho aqui. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 8, você possui a energia da força, da ambição e da busca pelo sucesso. O 8 é o número do poder e da influência, o que significa que sua alma já teve experiência de liderança, gestão e tomada de decisões importantes. É provável que em vidas passadas você tenha sido um governante, um estrategista, alguém cujas decisões mudaram destinos. Mas junto com isso, vem um desafio. Grande poder exige grande responsabilidade e sabedoria. Talvez no passado você tenha usado seu poder nem sempre com cautela, o que levou a consequências negativas, ou, inversamente, experimentou a perda de poder, aprendendo na própria pele como é perder tudo. Agora você enfrenta um novo desafio: encontrar o equilíbrio entre o material e o espiritual. Dinheiro e poder não são inerentemente maus, mas como você os usará? Você se moverá apenas em direção ao sucesso pessoal, esquecendo-se dos outros, ou aprenderá a aplicar sua força para o bem maior? Sua lição kármica é perceber que a verdadeira liderança não reside no controle rígido, mas na capacidade de inspirar, guiar e ajudar. Grandes líderes não são aqueles que oprimem, mas aqueles que criam. Use sua força para mudanças que tornem o mundo melhor. É assim que você alcançará o verdadeiro sucesso, aquele que não apenas traz satisfação pessoal, mas também deixa um legado neste mundo. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 9, você possui uma grande missão. O 9 é o número do humanismo, da sabedoria e do serviço aos outros. Em vidas passadas, você pode ter sido um mentor, um professor, um curador, alguém que dedicou sua vida a mudar o mundo para melhor. Você nasceu para ajudar, inspirar, curar. Mas junto com isso vem um desafio. Talvez no passado você tenha se dedicado tanto aos outros que se esqueceu de si mesmo. Você pode ter sido alguém que se sacrificou seus desejos, seus sentimentos pelo bem-estar dos que o cercavam. E agora você enfrenta um novo desafio: aprender a cuidar não apenas dos outros, mas também de si. Seu coração está cheio de compaixão, mas se você der sem reservas, rapidamente sentirá exaustão e decepção. É importante lembrar, você não pode ajudar os outros se não tiver forças. Sua lição kármica é encontrar o equilíbrio. Cuidar dos outros é importante, mas cuidar de si mesmo não é menos importante. Você é capaz de mudar a vida das pessoas, mas primeiro mude a sua. Permita-se receber tanto quanto dá. Isso não é egoísmo, é a lei da harmonia. Você é uma pessoa de luz. Você pode trazer o bem a este mundo se aprender a se preencher e não a se consumir no serviço. Sua força está na sabedoria, no amor e na inspiração. O importante é usá-la conscientemente. Os antigos sábios buscaram por séculos as respostas para a questão do autoconhecimento. Confúcio acreditava que o autoconhecimento é o começo de toda sabedoria e que uma pessoa não pode mudar seu destino se não compreender o caminho que a trouxe até este momento da vida. A consciência da própria natureza, a compreensão de suas tarefas kármicas e dos desafios de vida é o primeiro passo para direcionar seu destino na direção certa. Cada último dígito do ano de nascimento não é apenas um número aleatório, mas uma chave para entender seus pontos fortes e fracos. É uma oportunidade de olhar mais profundamente e ver quais lições a vida preparou para você. Mas o conhecimento é apenas o começo. A verdadeira força surge quando você começa a agir. Os filósofos do passado acreditavam que nosso destino não é algo predeterminado, mas o resultado de nossas decisões, pensamentos e ações. Podemos usar esses conhecimentos para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos, superar limitações internas e criar uma vida repleta de harmonia, consciência e verdadeiro significado. Agora, a questão que se coloca é: como você aplicará este conhecimento em sua vida? Quais percepções você obteve e o que mudará a partir de agora? Confúcio dizia que a compreensão é o início das mudanças. Isso significa que agora você tem a oportunidade de direcionar sua vida para o rumo certo. Este conhecimento é uma ferramenta poderosa que o ajudará a tomar decisões sábias, encontrar o equilíbrio interior e desvendar seu verdadeiro potencial. Cada novo dia é uma chance de aplicar esses insights na prática, de compreender seus pontos fortes, de trabalhar suas fraquezas e de começar a viver em harmonia consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Agora, vamos continuar esta jornada juntos. Escreva nos comentários o último dígito do seu ano de nascimento. Diga-nos com que precisão a descrição correspondeu à sua vida. Talvez você tenha aprendido algo novo sobre si mesmo ou tenha notado padrões que antes não percebia.
Escreva sobre isso. Vamos discutir.